Eu creio, camaradas, que hoje esteve-se aqui a discutir o poder local, o passado, o presente e o futuro. E creio que todos nós estamos sintonizados relativamente a esta ideia que o poder local democrático é indissociável da Revolução da Vila. Ele fez uma ruptura com o passado e, sobretudo, com a formação administrativa em que o país estava inserido. Mas não só. Ele também acabou por determinar o desenvolvimento económico e social do país e contribuir de forma decisiva para a coesão económica e social. O nosso país desenvolveu-se ao longo dos últimos 37 anos, muito na base daquilo que foi a capacidade de intervenção, baseada na melhoria quantitativa e qualitativa do serviço público, da proximidade às populações, da referência das pessoas sempre como prioritárias no que respeita ao desenvolvimento das políticas económicas e sociais, e também o poder local, que foi fundamental para combater, ou pelo menos para dificultar, esta política que nos últimos anos tem sido desenvolvida e que tem originado o aumento das assimetrias e também da desertificação do país. Creio que todos vós estão de parabéns e creio que nós temos aqui pela frente um enormíssimo desafio, que é procurar continuar a passar uma mensagem que quando os trabalhadores da administração local, quando os trabalhadores da administração pública, ou quando, neste caso concreto, o SOTAL intervém, falam numa perspectiva de defesa dos direitos dos trabalhadores, mas essa ligação dos direitos dos trabalhadores está sempre associada à necessidade de melhorar quantitativamente e qualitativamente os serviços públicos à população. Hoje, mais do que nunca, é preciso associar a nossa luta à luta das populações. É preciso que hoje as populações percebam que nós não temos uma visão individualista da resolução dos nossos problemas, porque os nossos problemas são os problemas das populações. Nós somos trabalhadores, mas também somos cidadãos. Nós somos trabalhadores, mas também fazemos parte integrante da população. Nós somos trabalhadores, mas também somos vítimas das políticas que neste momento não só põem em causa os direitos, mas também põem em causa um conjunto de serviços públicos. Portanto, temos esta dupla responsabilidade de intervenção e, simultaneamente, de apelo a que outros se juntem à nossa luta agora e também nos próximos tempos. E, camaradas, muita coisa já foi dita e seria descabido da minha parte estar a repetir o que foi bem dito. E, portanto, acho que vale a pena começarmos já a olhar para aquilo que se avizinha e para as respostas que podemos e temos de dar todos em conjunto no movimento sindical. A administração pública, setor privado, todos, sem exceção, precisam neste momento de se unir, procurar intervir para responder aos problemas concretos, mas terem uma visão estratégica de que a ofensiva é global e, portanto, existe também uma resposta geral. E neste contexto, camaradas, eu creio que o memorando, neste momento, é um chapéu de chuva que serve de pretexto para tudo. E, acima de tudo, para uma coisa, que é um acerto de contas com as conquistas do 25 de Abril. É claro que alguns dirão, não aqueles que aqui estão, outros lá fora, os nossos adversários, lá vêm eles com os chavões. Oi, mas quando se fala em direitos, quando se fala em salários, quando se fala em legislação laboral, quando se fala em serviços públicos, quando se fala no acesso a um conjunto de serviços, nós estamos a falar daquilo que são direitos que nós conquistamos e que neste momento estão a ser questionados. E por uma única razão. É que, tal como aqui já foi referenciado, a política neoliberal que está a ser desenvolvida, naturalmente que coloca como prioridade da sua ação os interesses económicos, sobrepondo os direitos, liberdades e garantias aos interesses económicos. E esta é que é a questão de fundo que neste momento se coloca. É que os interesses económicos não se podem sobrepor, de acordo com a nossa Constituição, a direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. E se nós analisarmos, de alguma forma, é isso que se está a passar. Porque, por exemplo, falava-se há pouco na questão do negócio, ou do acordo que a Associação Nacional dos Municípios fez com o Governo. Eu creio, camaradas, que este negócio é um negócio complicado. E se calhar, quem o fez-lo a pensar que já estava de saída e que não iria, digamos, sofrer as consequências da coisa que celebrou. Porquê? Porque é verdade que o Governo libertou 1.000 milhões de euros. É verdade.
mas também acrescentou um conjunto de regras para que as autarquias, ou seja, os autárquicos, que respeitassem. E ainda há bocado aqui o Dr. Torres abordava, esse conjunto de regras tem a ver com o quê? Tem a ver com o estabelecimento dos limites máximos de um conjunto de preços dos serviços públicos que têm que ser prestados. E quem é que vai pagar? A população. E a quem é que a população vai pedir responsabilidades? Àqueles que estão à frente das autarquias. Ou não é? É. Então, se calhar, este é um tiro que vai sair pela culatra a alguns dos defensores deste negócio que, entretanto, foi desenvolvido. Porque, naturalmente, que o que está aqui em causa não é a preocupação da descentralização. O que está aqui em causa é o objetivo da política neoliberal de se desresponsabilizar e passando para os outros a responsabilidade que eles deviam, inclusive, assumir. Então, este é um problema. Mas maior problema têm as populações. Porque ainda não têm a noção daquilo que está em marcha e daquilo que dentro em breve poderá ocorrer. É que já a população não está a ser prejudicada apenas com a redução do poder de compra. Está a ser prejudicada com a redução dos serviços em muitas situações e, dentro em breve, vai ser ainda mais penalizada com o aumento de um conjunto de serviços. Ora bem, aqui está uma boa área de intervenção para procurarmos juntar e associar a luta dos trabalhadores à luta das populações que neste momento está aqui, neste caso concreto, tem de ser desenvolvida para travar, ou pelo menos para condicionar a estratégia daquilo que está em desenvolvimento. Mas creio, camaradas, que os tempos que correm ajudam também a perceber outras coisas. Aqui há uns anos, 4, 5, 6, vocês eram os privilegiados. Ganhavam muito, saíam cedo, enfim, eram os privilegiados. E como privilegiados, naturalmente, o capital nunca brinca em serviço. Utiliza sempre a velha estratégia de dividir para reinar. Eles precisavam de dividir, então elegeram-nos como privilegiados. E sendo vós privilegiados, todos vós também sabem o que é que se passou. Não é? Portanto, têm sido penalizados profundamente no vosso poder de compra dos salários. As carreiras, isso é coisa que está no papel, mas não evolui. Não é? Portanto, as progressões, a mesma coisa. A legislação a ser alterada e assim sucessivamente. É caso para, agora, perguntar qual foi o resultado palpável, enfim, dessa retirada de um conjunto de direitos aos privilegiados que eram vocês. E nós olhamos e o que é que verificamos? O déficit baixou, o déficit continua a derrapar. Esta era a opção do governo. Tinha que se cortar os trabalhadores da administração pública para contribuir para a redução do déficit. O ano passado, o que é que se passou? O valor que estava estipulado só foi cumprido porque, à última da hora, meteram lá o fundo de pensões dos bancários, que agora somos nós todos que vamos ter que pagar no futuro. Mas o facto de terem acabado com essa... Aliás, terem acabado com o valor que estava estabelecido, isso não quer dizer que o problema tenha ficado resolvido. Porque aquela parte que faltava transitou para a despesa para ser suportada este ano. E agora, eles estavam tão entusiasmados que era em 2012 que iriam atingir os 4,5% e o déficit está em 6,6%. Então, vamos lá acertar contas. Então, de que valeram os sacrifícios que foram impostos aos trabalhadores da administração pública? Rigorosamente nada. Hoje vocês estão mais pobres, há mais precariedade, têm menos direitos e, acima de tudo, também já estão sob a ameaça de mais 80 mil despedimentos, que é aquilo que se perspectiva já para o próximo Orçamento de Estado em relação à administração pública. É disto que nós estamos a falar. Mas já agora, então e em relação à dívida? A dívida baixou? Não. Independentemente de todos os sacrifícios que foram impostos ao povo português, a dívida está a aumentar. E se há um ano e tal a dívida correspondia a 93% do produto interno bruto, o FMI já, e é uma organização suspeita, como vocês sabem, já anunciou que a dívida no próximo ano vai atingir os 124% do produto interno bruto. Ou seja, andamos a trabalhar, andamos a produzir, andamos a fazer sacrifícios, mas a dívida e o déficit, em vez de diminuir, continuam a aumentar de forma preocupantíssima. Dirão os camaradas, gaita que isto é demais. E têm toda a razão. Porquê? Porque onde eles deveriam tocar, não têm tocado, nem têm coragem para o fazer. Aliás, agora está em marcha uma manipulação. Dizem eles que, em relação às parcerias público-privadas, já conseguiram reduzir 1.000 milhões de euros. Até dá a ideia que estes 1.000 milhões de euros é para serem reduzidos no próximo ano. Nada mais falso. Isto é para 10 ou 15 anos. Bem, mas mais preocupante do que isso é aquilo que eles não disseram, mas nós já denunciámos.
é que podia estar em perspectiva que esta redução dos 1.000 milhões de euros em relação às parcerias público-privadas tinham como consequência a diminuição dos lucros das entidades privadas que estão no negócio. Nada mais falso. Lucros é coisa que não baixou para eles. O que é que foi alterado? Foi alterado apenas duas coisas muito simples. Portanto, os projetos que estavam programados para serem concretizados nos próximos anos ficaram suspensos e as parcerias público-privadas não os vão fazer, não os vão desenvolver. E um conjunto de serviços que correspondiam à responsabilidade das parcerias público-privadas, nomeadamente de manutenção, essa manutenção deixou ou vai deixar de ser feita pelas parcerias público-privadas e vai passar a ser feita pelo Estado. E quem é que vai pagar? A rapaziada. Então, é caso para dizer. Começamos a fazer as contas e, dentro de poucos anos, ou dentro de um ano ou dois, o que nós vamos confirmar é que eles não pouparam nada. Eles subcarregaram, foi o Orçamento de Estado, com mais despesas para nós pagarmos amanhã. Esta é que é a realidade, camaradas. Então toquem aí. Dizem eles, em relação ao roubo dos salários dos trabalhadores e da administração pública e agora também do setor privado, que tem que ser porque tem que ser. Então, mas nós não tínhamos um contrato? Vocês não têm um contrato com a vossa entidade patronal, que é o Estado? Então, nesse contrato não está previsto todos os anos as atualizações salariais têm que ser um facto. Então, romperam, suspenderam o contrato dos trabalhadores. E agora vem-nos dizer, em relação às parcerias público-privadas já não pode ser assim, que nós não podemos suspender o contrato. Não podem. Então isto só vale para um lado, não vale para o outro. É claro que temos aqui uma política de classe. A política de classe procura defender os seus interesses, atacando os mesmos de sempre para beneficiar os seus privilegiados, neste caso concreto, não é privilegiados. Porque quem determina neste momento a política, como vocês sabem, em Portugal, e não só, são os grupos económicos e financeiros, porque do ponto de vista político, quer dizer, os governos são meras marionetes de acordo com os objetivos que os outros defendem e procuram implementar. Mas, para além disto, há aqui um outro dado. E voltamos novamente aos privilegiados. É que depois de vocês terem sido eleitos privilegiados, agora ficamos a saber que vocês não estão sozinhos. Somos todos privilegiados. Toda a gente que trabalha, todos os pensionistas e reformados, são privilegiados. Perguntarão para vocês, então, explica lá isso. É fácil. Quando eles agora anunciarem a intenção de dar um corte nos nossos salários de 7%, ao mesmo tempo que davam uma redução para as empresas de 5,75% no que respeita às contribuições para a Segurança Social, o que eles nos estavam a dizer é que transferiam diretamente dos rendimentos do trabalho para o capital. É disso que se trata. Bem, então, somos todos privilegiados. Mas agora dizem uma outra coisa, que é a questão da equidade. E cavalgam em cima do Tribunal Constitucional, da decisão do Tribunal Constitucional, para dizer, não, o Tribunal Constitucional falou na equidade. E nós dizemos, há um parágrafo do acórdão do Tribunal Constitucional que diz que, para além dos rendimentos do trabalho, há outros rendimentos, nomeadamente do capital, que podem e devem ser taxados. Está lá, mas eles não falam. Nós denunciamos e afirmamos, mas eles não passam. Mas nós não nos vamos cansar de continuar a dizer o caminho é aquele. E porquê? Porque agora eles falam de equidade, mas camaradas, vamos lá fazer um exercício simples. Dizem-nos a nós, vocês têm que contribuir por mês em mais 7% para a Segurança Social. Mas o que é que a Segurança Social tem a ver com o déficit em relação a esta matéria? Nada. Mas nós perguntamos, então e qual é o impacto sobre o capital? E o Ministro das Finanças diz, capital, as mais-valias, os dividendos, esses vão pagar 26,5%. E a rapaziada olha e fica a pensar, não está mal, afinal há equidade, porque a nós levam-nos 7% do salário, ao capital, às mais-valias, aos dividendos, levam 26,5%. Pois, só que há uma diferença, é que o Gasparzinho não disse tudo. É que o Gasparzinho só lhe faltou dizer que neste momento as mais-valias e os dividendos das ações que são transacionadas na Bolsa pagam 25%. O que quer dizer que o capital só é taxado em 1,5%, enquanto nós queriam que levássemos uma ripada de 7%. Então, isto é uma equidade especial. É a equidade APSD-CDS. Mas há aqui outro dado, camaradas.
e temos que nos preparar. Eles perceberam que esta medida era uma medida que foi contestada por toda a gente. Mas eles não desistiram. Então já estão em marcha. E já estão a dizer, bem, nós estamos disponíveis para arrumar aqui uma saída para o problema. E como é que eles querem arrumar a saída para o problema? É procurar utilizar o Conselho Permanente de Concertação Social para legitimar a austeridade que o Governo pretende implementar. E não foi por acaso que neste momento se constituiu, digamos, uma tribo composta por 3 componentes. O Governo, o Presidente da República e depois no meio aparece um pivô. E quem é o pivô? É o Presidente do Conselho Económico e Social. É o Sr. Silva Peneda, que anda de um lado para o outro a fazer um negócio para dar cobertura à coisa e para ver se as coisas andam para a frente. Foi assim com o chamado acordo para o crescimento, competitividade e emprego, que de crescimento não tem nada, veja-se, vamos continuar em recessão, de competitividade nem vê-la, porque não se perspectiva que venha a haver nos próximos anos, e já agora, em relação ao emprego, o que nós temos aí é um desemprego de 16%, dizem eles, poderá ser superior, para além de não se perspectivar a criação de emprego. Bem, então, camaradas, vamos passar à outra fase. Dizem eles, nós já estamos a estudar uma proposta. Porque eles não dormem, estão sempre atentos. E qual é a proposta? A proposta é procurar passar para a opinião pública que o Governo até se excedeu naquilo que queria, mas como reconheceu a contestação da população, agora vai fazer uma cedência. E vai procurar, por os parceiros sociais todos, a assinar um papel que, segundo o Secretário-Geral da UGT, pode levar à redução de meio salário ou meio subsídio para todos os trabalhadores em geral, porque por aqui até se vai buscar mais receita. Ou seja, baralha-se, dá-se novamente e o destinatário do pagamento é sempre o mesmo. Bem, nós já dissemos ontem e reafirmamos. Connosco não contam. A CGTP não aceita nenhuma medida, nem nenhuma proposta que vise reduzir os salários dos trabalhadores, nem que seja um cêntimo. Um cêntimo sequer. Mas, para além disso, mais do que dizer que não aceitamos, nós vamos apresentar propostas. E vamos assentar as nossas propostas precisamente naquilo que foi a decisão do Tribunal Constitucional. Dizem eles que os rendimentos do capital têm que ser tributados de uma outra forma, porque têm que contribuir solidariamente para a resolução do problema. Então, no sábado, à tarde, vamos fazer uma conferência de imprensa e vamos apresentar à opinião pública e aos trabalhadores, em primeiro lugar, aquilo que nós entendemos que deve ser feito para ir dar àqueles que muito têm e àqueles que se aproveitaram o contributo essencial para evitar que sejam os trabalhadores a pagar a crise. É claro que temos as mais-valias, temos os dividendos, temos as transações, temos o imobiliário, temos a riqueza, temos muita coisa para tratar e vamos fazer de outra maneira. Vamos quantificar e vamos dizer, tocando aqui nesta medida, consegue-se uma receita X. Aqui, X. E depois vamos demonstrar que com estas receitas pode-se resolver, pode-se minimizar o problema sem tocar nos trabalhadores. É claro que eles vão dizer, vocês estão noutro planeta. Vocês não estão a contribuir para a estabilidade social. Mas, camaradas, mas como é que nós podemos entrar no jogo da estabilidade social ou da estabilidade política quando o que este governo faz todos os dias é promover a instabilidade económica e social traduzida na destruição do emprego, no aumento generalizado do desemprego, no aumento da pobreza, da exclusão social, na generalização do sofrimento. Mas que estabilidade é esta? Não, a estabilidade que nós defendemos não é a estabilidade dos poderosos para continuarem a acumular riqueza à custa da exploração de quem trabalha e de quem vive em Portugal. Não, a estabilidade que nós defendemos é uma outra estabilidade em que os trabalhadores e as pessoas sejam a referência do desenvolvimento económico e social do país. E é por isso que nós vamos apresentar estas propostas, mas também, camaradas, vamos reafirmar um outro dado que neste momento precisa de ser abordado. Estamos a falar do memorando. É que eles agora querem centrar as atenções na taxa social única, que é para dar cobertura à continuação das malfeitorias que estão instaladas no memorando.
Dentro de pouco tempo vai ser discutida na Assembleia da República a revisão da legislação para a administração pública. Nós recentemente tivemos uma reunião com o secretário-geral do Partido Socialista. E ele disse, nós, no essencial, estamos de acordo convosco. Está bem. Mas agora, independentemente dos acordos, vamos lá à coisa concreta. Legislação da administração pública. Vai para a Assembleia da República. Vai. Vai agora. Qual é a posição do Partido Socialista sobre isto? Salário mínimo nacional. Qual é a posição do Partido Socialista sobre isto? Aumento dos salários. Aumento das pensões. Legislação laboral, Código de Trabalho. Qual é a posição do Partido Socialista sobre isto? E estamos a dizer ao Partido Socialista, porque neste caso concreto foi uma opinião que tivemos, mas as nossas propostas são apresentadas a todos sem exceção. Nós não discriminamos ninguém. Agora queremos é respostas. E respostas objetivas. E também, foi a partir daqui que nós dizemos, é que nós temos aqui uma questão de fundo para resolver. É que eles andam a ver se conseguem descartar e centrar as medidas do memorando e centrar as atenções na taxa social única. E nós dizemos, alta aí. É que o memorando é que define a revisão da legislação laboral, a facilitação dos despedimentos, a redução das indenizações, a redução da proteção social, a redução do valor do pagamento de trabalho extraordinário, a introdução de bancos de horas de forma unilateral por parte das empresas. É um memorando que estabelece as privatizações. É um memorando que prevê a redução da despesa para o funcionamento do Estado, nomeadamente para serviços públicos e funções sociais do Estado, fundamentais como a saúde e como a educação. Portanto, é um memorando que prevê isto tudo. E, portanto, aquilo que outrora, há um ano atrás, era apresentado como a solução, porque para eles o memorando era a solução para os problemas do país, o que se está a confirmar, e muita gente já a constatar, é que o memorando é o maior problema para a solução que os periga. Aliás, o memorando é o problema que impede as soluções que o país precisa para se desenvolver económica e socialmente. E, portanto, nós continuamos e vamos continuar a exigir a revogação do memorando. E esta posição, que era defendida pela CGTP e alguns partidos de esquerda até há pouco tempo, neste momento está a ganhar um apoio mais significativo da parte da população. Porque a população, houve uma parte dela que a determinada altura ainda admitiu, ainda teve a boa fé de pensar que íamos mais uma vez fazer sacrifícios, mas ele dizia, é a última vez, mas agora vão valer a pena. Então, não vão valer a pena? O capital é uma maravilha. Basta analisar, nos últimos 3 anos, os 15 grupos económicos que estão associados no PSI 20 tiveram cerca de 7.500 milhões de euros de lucro líquido. Bem, camaradas, o déficit é de 7,2 mil milhões de euros. Basta ir ali, basta tocar ali para reduzir o déficit e para procurar dar um outro desenvolvimento ao país. É perante isto tudo, camaradas, que há outro dado que importa abordar. E vamos encaminhar rapidamente para o fim. Agora, surgem aí também umas teses, melhor dizer, uma tese, que aponta para a ideia de que, bem, se não tivessem chumbado o PEC 4, agora a coisa não estava assim. Nada mais enganoso. É que nós não nos podemos esquecer. É que antes do 4, apareceu o primeiro, que resolvia todos os problemas. Depois, a seguir, aparecia o segundo, que ia limpar os problemas. Depois apareceu o terceiro, que finalmente ia arrumar os problemas. E depois apareceu o quarto, que, neste caso concreto, foi chumbado. Mas se porventura o quarto fosse aprovado, os camaradas podem ter a certeza que a seguir vinha o memorando, tal como ele consta neste momento, com todos os seus conteúdos. Isso não volta a dar. É tão certo como estamos aqui. E, portanto, quando eles dizem, não, a coisa podia ser diferente, não é diferente. Era a mesma coisa. Porque o problema, o cerne do problema, não está apenas no PEC 1 ou no PEC 4, não, está nos conteúdos daquilo que esses documentos consagram e na política de classe que eles configuram. Aí é que está o problema. Ora bem, se é assim, nós vamos ter aí um grande desafio. E qual é o desafio? O desafio é que temos que responder. E nós temos que responder. Agora, o Lourenço há bocado fazia uma referência muito importante. Isto às vezes, rapaziada, luta. E, como sabemos, a população de forças não nos é favorável e essa coisa de lutar, como há 30 anos atrás, ou há 37, não é? Lutávamos hoje e daqui a bocado estávamos a ver o resultado imediato, era porque tínhamos uma população de forças que nos era favorável, não é? Mas hoje a população de forças não nos é favorável.
Não sendo favorável, é mais difícil que os resultados sejam imediatos. Mas isto não quer dizer que os resultados não sejam possíveis de ser atingidos ou de terem significado. E têm tido. Porque se é verdade que no último fim de semana o que nós assistimos foi ao arrebentar da panela de pressão do descontentamento, também é verdade que essa panela de pressão foi sendo alimentada ao longo deste último ano com muitas ações, com muitas lutas, com muita intervenção, nomeadamente da vossa parte, do vosso sindicato, dos vossos dirigentes, dos vossos trabalhadores. Ou não é verdade? Ou isto foi uma obra do acaso? Não. Nada acontece por acaso, nem nada se verifica de forma espontânea. Tudo tem uma razão e tudo tem uma sequência. Foi a nossa luta que ajudou a que isto fosse construído. Não queremos com isto dizer que levantar a bandeira, isto é tudo nosso. Não. Somos suficientemente humildes e sérios para perceber que no sábado, na rua, teve muita gente que habitualmente não participa nas iniciativas da CGTP. Mas também temos a consciência que, tal como muitos deles, por preconceito, não participam nas nossas iniciativas, hoje esse preconceito está a ser ultrapassado e são potenciais frequentadores e participantes das nossas iniciativas. E é aqui que nós precisamos de aprofundar a unidade da ação. Não nos interessa onde é que as pessoas votam, se votaram, na nossa opinião, bem ou mal, se são sindicalizadas dos nossos sindicatos ou não. O que nos interessa neste momento é ter como objetivo central promover a unidade da ação. Precisamos de trazer mais gente para a rua. Precisamos que haja mais participação cívica. Precisamos que as pessoas percam o medo e expressem livremente aquilo que sentem e, simultaneamente, reivindiquem aquilo que entendem que é necessário responder para responder aos seus problemas. E é aqui que surge esta luta. Os camaradas dirão, bem, como vamos fazer isto? Nós tínhamos já um plano estabelecido. E o plano estabelecido, que se mantém, é uma fase até ao Orçamento de Estado, até novembro. Mas, a partir da taxa social única, a Comissão Executiva reuniu imediatamente, o Conselho Nacional, passados 2 dias, estava a convocar a jornada de luta para o dia 29. Ora bem, o que é que nós pensamos que devemos fazer neste momento? Intervir mais pela razão, pela inteligência e menos pelo coração. É muito importante que possamos dar emotividade a tudo aquilo que fazemos. Mas, camaradas, muita inteligência. Porque nós estamos numa prova de fundo. E, portanto, se nós nos precipitamos e damos, digamos, entendemos isto como um sprint rápido, como se fosse uma corrida de 100 metros, a gente pode ganhar a corrida de 100 metros. Perdemos depois, são os outros 9.900 metros para uma corrida de 10 minutos. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o grande desafio que temos pela frente é que temos que os desgastar ao máximo, desgastando ao mínimo os trabalhadores. É evidente, para que isto aconteça, o que é que temos que fazer? Intervir nas empresas. Não estamos a dizer que não se tem que fazer greves. Todas aquelas que sejam necessárias. Mas sempre assumidas e determinadas a partir do compromisso com os trabalhadores. E depois temos que os marcar. Portanto, esta ação do dia 29 é uma ação muito importante. Não é para compararmos com as ações que foram feitas anteriormente. É para permitirmos que a população portuguesa e os trabalhadores em Portugal, em particular, designadamente os trabalhadores da administração pública, tenham uma possibilidade de, em conjunto com os outros trabalhadores e as outras camadas da população, afirmarem as suas posições, as suas reivindicações e exigirem, com todos os outros, uma mudança de política. É claro que isto é fundamental, mas também é fundamental fazermos o resto. E qual é o resto? No dia 1, vamos ter um Dia Nacional de Luta. É o dia do 42º aniversário da CGTP. Nós decidimos, em termos da CGTP, que naquele dia, e é um apelo que fazemos a todos os sindicatos, que não haja reuniões. Não há reuniões. Naquele dia só pode haver um único tipo de reunião. É com os trabalhadores nos locais de trabalho. E se nós pensarmos que temos 5.000 dirigentes, em termos nacionais, e 15.000 delegados sindicais, se isto for potenciado, e se todos assumirem este compromisso, camaradas, vamos fazer do dia 1 a maior jornada de luta, de contacto e instabilização do patronato nos locais de trabalho jamais realizada nos últimos 20 anos, num único só dia. Nós não temos condições para fazer isso? Temos. É difícil fazer isso? Nada. O que é que nós temos que fazer? Transmitir esperança e, simultaneamente, discutir os problemas dos trabalhadores a partir do concreto, relacionando-os com o futuro. E o futuro é este. Temos uma marcha contra o desemprego, mas não só. O futuro também tem que passar por uma resposta convergente. O Conselho Nacional aprovou, na sua última reunião, que
no dia 1 de outubro, vamos discutir tranquilamente com os trabalhadores na base de 4 pressupostos. Os seus problemas concretos, reivindicações, como concretizá-las. Segundo lugar, valorizar as lutas que eles fizeram e as lutas de âmbito mais geral, que nós estamos convencidos que vamos ter um grande dia 29. Mas para isso, temos que dar corda ao sapato. Terceiro lugar, a informá-los sobre as perspectivas que nós temos. E quarto lugar, deixar-lhes uma pergunta seguida de uma resposta. A pergunta é esta. E agora, o que é que vamos fazer em conjunto? Digam o que é que vocês pensam fazer. Mas antes de vocês dizerem, nós queremos apresentar uma proposta. E a proposta é esta. É que temos que juntar forças para convergir numa grande jornada de luta geral a nível nacional. Digam. E vamos discutir e vamos, ao pormenor, analisar com os trabalhadores. E também ficou concluído que no dia 2 de outubro, a Comissão Executiva da CGTP vai reunir e nessa reunião, o SETAL, através dos camaradas que integram a Comissão Executiva e o Conselho Nacional, trarão a opinião dos trabalhadores, assim como todos os outros setores. Porque aquilo que nós viermos a fazer não será determinado de acordo com os desejos de um ou outro, mas será o resultado do desejo, do compromisso e, acima de tudo, da determinação daqueles que a têm de fazer, cumpri-la e executá-la. E esses são os trabalhadores. Porque eles foram, são e continuarão a ser os protagonistas deste movimento sindical, que é o nosso, que é assim que funciona e assim continuará a funcionar. Viva o SETAL, viva a Comunidade!